9h26, hora de fazermos a nossa conexão com o Rodrigo Alvarez. Vamos falar de guerra ou de cessar-fogo instável, cessar-fogo recém-rompido entre Estados Unidos e Irã. Bom, Israel intensificou os ataques no Líbano, o número de mortos continua a crescer. Esse cessar-fogo temporário anunciado anteontem, né? Mostra sinais de fragilidade. As autoridades alertam que a trégua pode até não durar mais, né? Rodrigo Alvarez, a ofensiva reforça essa influência de Israel na região ou alimenta novas alianças militares contra o país? Bom dia para você. Bom dia, Joana, Felipe, bom dia para os nossos ouvintes. Olha, Joana, a questão de Israel aí tá se mostrando, primeiro, que Israel não abriu mão e não cumpriu, aparentemente, o que os Estados Unidos tinham dito que cumpririam. Porque lá na proposta, dessa base para um acordo que foi discutido, estava lá escrito, segundo os iranianos, que era para parar de atacar o Líbano. Por outro lado, Netanyahu está perdendo força, está se mostrando que ele está ficando cada vez mais isolado, porque os americanos já estão indo para Islamabad, provavelmente agora no sábado, fazer essa negociação sem Israel. Então, o que está acontecendo é realmente, você falou muito bem aí, não dá nem para dizer que tem guerra nem que tem cessar-fogo. Chamar isso de cessar-fogo e pronto não é claro. Cessar-fogo é realmente parar e não está parada, a guerra não parou, tem coisas acontecendo, né? Bom, do lado iraniano a gente sabe que já tem mais de 3.000 mortos, hoje teve uma cerimônia lá para relembrar as crianças mortas na escola de Minab, onde morreram 175, eles continuam lamentando as mortes, mas não está acontecendo aparentemente nenhum ataque lá. Já no Líbano, os números são incertos, mas se fala em 200 a 300 mortos ontem e Israel continua bombardeando. Então tem muito sinal confuso vindo de todos os lados. Por exemplo, Israel hoje abriu o acesso dos muçulmanos à esplanada das mesquitas para que eles possam rezar lá por Mesquita Al-Aqsa, que estava fechada desde 28 de fevereiro. O que Israel quer dizer? Que tem cessar-fogo? Aparentemente é isso. Israel quer dar um sinal, quer dizer, olha, eu estou cumprindo aqui, inclusive liberei lá, não vai ninguém me atacar, né? Porque eu só estou atacando o Líbano. Aí, por outro lado, sinais confusos. O petróleo, né? O petróleo já chegou de novo a quase $100, subiu de novo, o mercado já não está confiando. Reagiu bem ontem à suposta trégua, agora dá sinais de que não confia mais ou, como todo mundo, simplesmente não tem ideia do que vai acontecer. O fato, Joana, Felipe, caro ouvinte, é que existe um grande desentendimento, são acusações de lado a lado e aparentemente mentiras. Bom, mentiras existem, a gente só não sabe se é do lado americano, se é do lado iraniano, ou se são os dois lados, como sempre numa guerra, os dois lados mentindo. O Irã publicou, né, fez uma publicação pelas redes sociais, furioso, com os Estados Unidos e com Israel, demonstrando que se sente traído mais uma vez com esse quase acordo aí que levou ao quase cessar-fogo. Então, o presidente do Congresso iraniano publicou 3 pontos que seriam fundamentais agora, a posição oficial do país. Primeiro, que o Líbano e seus aliados formam uma parte inseparável do cessar-fogo. Não é um entendimento americano. 2, o primeiro-ministro Shehbaz Sharif enfatizou pública e claramente a questão do Líbano. Ele está falando do presidente lá, do primeiro-ministro do Paquistão, né, dizendo que ele disse isso, é verdade, o primeiro-ministro do Paquistão disse que não era para ter ataque ao Líbano. Então, o Irã fala, não há espaço para negação ou recuo. Se a gente toma a palavra do primeiro-ministro do Paquistão, quem está mentindo são os americanos e Israel. Terceiro, violações do cessar-fogo acarretam custos explícitos e respostas fortes. Apaguem o fogo imediatamente. O Irã está de novo ameaçando voltar à guerra, retomar os ataques. Quem assina essa mensagem é Mohammed Halibaf, que é apontado como provável negociador em Islamabad, onde tudo indica, está previsto aí que vai ter um encontro histórico, né? Que seria esse líder do parlamento iraniano, mas que é também uma figura muito importante no governo, muito influente, sempre foi lá no Irã, reunido com o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, não é pouca coisa, será, se acontecer, um acontecimento histórico. Mas até agora isso também está incerto. O presidente do Irã, o Massoud Pezeshkian, ele reforça isso, dizendo o seguinte, os ataques israelenses ao Líbano violam o acordo. Isso torna as negociações sem sentido. O Irã não vai abandonar o povo libanês. A gente tem que fazer sempre um bom parênteses aqui, o Irã não defende o povo libanês. O Irã defende o Hezbollah,
que é um grupo que já existia, mas que foi alimentado pelo Irã, que só cresceu por causa de dinheiro e armas do Irã, e que faz isso, o Irã, com o único objetivo de atacar Israel. Então a gente entende aqui, eu entendo o lado israelense dizer, olha, não adianta você parar a guerra lá se o Hezbollah continuar aqui do lado fortalecido me atacando. Essa é uma grande questão que precisa ser resolvida e essa é a questão que vai ter que ser levada se acontecer para esse acordo, né, para essa conversa que está para acontecer no sábado aí. O fato é, alguém está mentindo e eles vão ter que se entender na mesa. As autoridades americanas agora estão tentando descobrir se o Irã cumpriu realmente isso que é o ponto mais importante para os Estados Unidos, que é abrir o Estreito de Hormuz. Teve navio passando, a gente viu imagens, mas parece que foi um ou outro. O tráfego ali de navios não aumentou muito, né? Os sinais é de que pouca coisa aconteceu no Estreito de Hormuz, mas isso poderia ser só o medo dos donos de navio de passar por ali sem saber se tem acordo ou se não tem. Se é que tem um lado bom nesse cessar-fogo, o Irã não está sendo atacado aparentemente, teve um ataque lá ontem, alguns ataques menores, mas não é nada comparável ao de antes. Os Emirados Árabes disseram que o espaço aéreo deles está livre, não aconteceu absolutamente nada, nenhuma ameaça. Lembrando que os Emirados já levaram mais de 500 mísseis e mais de 2.000 drones desde o começo da guerra, então para eles é um alívio, né, esse quase cessar-fogo. Então a gente está vendo isso, Joana, Felipe, não é um cessar-fogo como a gente entenderia, não é um cessar-fogo clássico, é uma trégua frágil que está sendo parcialmente respeitada. E agora tem aí sábado para a gente ver, será que vai ter encontro em Islamabad, lá no Paquistão? Se tiver, aí a chance é grande. Agora, para terminar, é importante a gente saber, todo mundo lá nos Estados Unidos, os analistas, os políticos, as autoridades já estão com clareza de que o Trump está fazendo tudo para acabar com essa guerra. Trump é o grande perdedor. Na economia americana, os impactos já são imensos. Já tem impacto aí previsto para o ano inteiro. Politicamente é terrível para o Trump, porque os americanos não fazem ideia de para que existe essa guerra que está ferrando com a gente. Então, tem eleição de meio de mandato. Em novembro, Trump já sabe que está botando em risco, que já botou em risco e provavelmente vai perder. Isso significa que ele perde apoio no parlamento, ou seja, Congresso e Senado. Então ele vai tentar recuar, está tentando recuar agora para acabar o mais rapidamente possível. Tudo indica que esse cessar-fogo deve ser, sim, o começo de um fim dessa guerra. Quando e de que maneira, a gente vai começar a saber no sábado, se tiver negociação em Islamabad. Alvarez, entre a quinta e o sábado tem a sexta, então a gente volta a se falar amanhã, porque muita coisa ainda pode acontecer. Um abraço para você. Até lá, meu amigo, vai ser tudo diferente. Um abraço para você. Muda, né? Valeu, Alvarez.